Olá, tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo hoje estarei falando sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. E o texto que nós estaremos estudando hoje se encontra lá em Mateus 16, do verso 5 ao verso 12. Acompanhe aí, ok? Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Então, como é que nós vamos interpretar, né? Entender essa passagem. Nesse verso 5 ao 6, depois que no vídeo passado nós falamos, né, sobre os fariseus e os saduceus terem pedido um sinal para Jesus, diante de todos os milagres, todos os feitos, multiplicação de pães, peixes, alimentar a multidão e tantas outras coisas que Jesus fez. Eles pediram um sinal para querer provar a autoridade de Jesus. E Jesus disse que não ia dar nenhum sinal a uma geração perversa e adúltera, senão o sinal de Jonas. E Jesus se retirou daquele lugar. E ele indo com seus discípulos passou para o outro lado do mar e eles esqueceram de levar pão. E aí Jesus fala para eles estarem atentos e terem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos eles haviam esquecido de levar o pão durante a travessia para o outro lado do mar. Mas o alerta de Jesus vai além das preocupações imediatas com o sustento físico. Ele os adverte: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Esse alerta nos convida a reconhecer as verdadeiras intenções por trás das palavras e das ações dos outros. É isso que a gente nota, né, na forma como eles perguntaram, pediram um sinal para Jesus, né, os fariseus e os saduceus. Então, Jesus já traz esse alerta para os seus discípulos. No verso 7 ao 8, que eles começam a discutir entre si, que é porque eles não levaram pão, que por isso que Jesus traz esse alerta. E aí Jesus fala: Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? E aí, a reação dos discípulos ao alerta de Jesus revela um aspecto comum da condição humana: a confusão. Essa preocupação com o pão físico demonstra como é fácil para nós nos perdermos em preocupações mundanas e perder de vista o significado espiritual mais profundo das palavras de Jesus. A incredulidade impede o entendimento espiritual e frequentemente somos lentos para entender as verdades mais profundas, como os discípulos. Eles tiveram dificuldade para poder entender o alerta de Jesus. Ele estava usando a simbologia do pão, mas ele não estava falando sobre pão. Ele estava falando sobre os ensinos que os fariseus e os saduceus estavam dando, para eles terem cuidado, ficarem alertas, para eles não serem contaminados com aquilo que os fariseus e os saduceus estavam ensinando. Do verso 9 ao verso 12, que aí Jesus lembra a eles, né? Vocês não entendem que dos 5 pães para 5.000 pessoas e os cestos que sobraram, os 7 pães para 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E quantos cestos sobraram? Como é que vocês não entendem que eu não estava falando sobre pão? Tenha cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí eles vão e entendem que é acerca dos ensinos dos fariseus e dos saduceus, e não sobre o fermento do pão.
Nesse momento, os discípulos finalmente compreendem que o alerta de Jesus não era sobre pão físico, mas sobre o ensino dos fariseus e dos saduceus, que poderia contaminar suas crenças e práticas. Este ensino nos lembra da importância de estarmos atentos aos ensinamentos que recebemos. A compreensão correta é fundamental para a nossa saúde espiritual. É um chamado para que vivamos uma fé ponderada, consciente e profundamente ancorada nos verdadeiros ensinamentos de Cristo, buscando sempre o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas terrenas. Porque, como diz na Bíblia, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas isso requer de nós o quê? Primeiramente, buscar o reino dos céus, o reino de Deus, a justiça dele. E tudo aquilo que nós precisamos será acrescentado à nossa vida. Mas nós temos que ter primeiro a busca pelo Senhor, buscar a face dele, se entregar a ele, termos um relacionamento com ele. E eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele, comente aqui o que é que você achou interessante sobre essa palavra ou algo que você entendeu e queira compartilhar com a gente. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho? Clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.